Sentiu alguma coisa, Martins? Teve um problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. E nesta semana, Cristiano Silva, um convidado daqueles, hein? Peso pesado. Peso pesado? Peso pesado, embora tenha um corpo de bailarino espanhol. Tu tá estendendo o tapete vermelho pra ele? Não. Eu não posso estender tapete vermelho, eu vou mais. estender o tapete do mundo, porque Rodrigo Caetano, ele é um cidadão do mundo. É verdade. Que prazer em tê-lo aqui no Dos Dois, Rodrigo. Bom, o prazer é todo meu, Cristiano, Jason. Obrigado, Rodrigo. Antes mesmo de participar, né, parabenizar vocês, porque eu pude acompanhar e como vocês desenvolveram esse projeto e tão rapidamente aí já com sucesso enorme. Pelos convidados que vocês já tiveram, né? Pô. Que muitos deles meus amigos, inclusive. O Lisca chegou lá em Minas, lá andou falando um negócio do Cuca. Chegou a ver o do Lisca? Claro que sim. Então, assim, cara, mérito, né, de vocês do projeto, mas muito, muito, na minha visão, por conta justamente da credibilidade de ambos. Obrigado. Né, nesse nosso meio aí que tá cada vez mais difícil. Então, Pô, parabéns, tá parabéns, complicado. parabéns mesmo e obrigado pelo convite. Obrigado, Nós que Rodrigo. agradecemos, Rodrigo. Nós que agradecemos. O Lisca veio aqui e falou um negócio, né? O Lá em Lisca, Minas os caras nos ligavam. Exato. O Lisca falou do quê? Do Cuca lá e agora o Cuca voltou, rapaz. Não, o Lisca disse aqui, onde você está sentado, que o Cuca teria confidenciado para ele que saiu do Atlético. Porque não tinha como manter. Porque bateu no teto das conquistas e não tinha como manter, precisava respirar. O Lisca disse, um ano, mas o Cuca disse para o Lisca que era muito difícil manter O alto nível que ele deixou. o ano. E saiu para respirar. Mas, assim, esse diagnóstico dele, essa visão, ela não está equivocada, né? Porque onde você tem um ano que ganha praticamente tudo, e na verdade o ano de 2021, o que nós não ganhamos no Galo, nós fomos eliminados sem perder. Foi a Libertadores, né? A gente foi eliminado assim, de forma invicta, né? Ainda no saldo qualificado. E todas as demais competições nós ganhamos. Então é natural que esse desafio seja muito maior. Mas, bom, o Cuca saiu por uma questão pessoal dele, Sim. né? E que bom, né, que passados 7 meses isso, ele aceitou novamente o convite para voltar para o Galo. E aí, na visão dele, ele mesmo disse na sua apresentação que ele se via capaz para retomar essa sede de vitórias, até mesmo porque o Galo de 2022 ganhou 2 títulos e foi eliminado da Copa do Brasil. É o que existe nesse momento, né? A eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo, e título da Supercopa do Brasil e título do Campeonato Mineiro. Então, quer dizer, o Galo segue trilhando aí o seu caminho de conquistas e a gente tem muita expectativa que, seja na Libertadores ou seja no Campeonato Brasileiro, a gente consiga conquistar mais um título. Só para entender, então, o que aconteceu com o Turco? Por que o negócio não fechou, não deu certo? Não, mas eu não vejo assim, gente, Não? como não tenha dado certo. A verdade é que realmente existe numa equipe campeã uma cobrança excessiva. Eu tenho dito já e repetidas várias vezes de que às vezes o fato de você conquistar passa uma mensagem equivocada, como se o clube como um todo estivesse totalmente preparado para se manter no topo. Não, nós temos muita coisa para ajustar no Galo. É muita coisa. Reequilíbrio financeiro, principalmente, capacidade de investimento, melhoria na infraestrutura física, temos coisas a melhorar. E aí, quando você ganha, às vezes, passa essa mensagem. E aí o nível de exigência é muito elevado. O Turco saiu com 5 derrotas no ano, né? Com um aproveitamento de quase 70%. E na minha visão, ele colaborou sim. Mas o externo, muitas das vezes, determina ou inviabiliza a continuidade. Lamentavelmente. Ainda no nosso país, as coisas, muitas vezes, elas se tornam insustentáveis por conta disso. E também, né, houve uma queda de rendimento da equipe, principalmente nos últimos jogos. A eliminação da Copa do Brasil ficou muito latente assim no pensamento de todo mundo e a gente entendeu em conjunto, toda a diretoria, que seria um momento realmente de uma troca
e depois nós buscamos o Cuca, né? Porque para que nós falássemos de qualquer outro nome, somente depois de fazer a consulta no Cuca, ele atendeu ao nosso chamado. O Cuca foi o único nome? O único que nós ligamos. Porque assim, Cristiano, para que pudéssemos pensar em uma outra alternativa, tínhamos que ter o sim ou não do Cuca. Por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que a gente sabia que ele tinha feito de opção pessoal. Então a ideia era justamente essa. Olha, se 7 meses resolvi aqui o que tinha que resolver, estou preparado para voltar. E a identificação dele com o Galo é muito, muito grande. E em um dia, isso durou um dia de muita conversa com ele, com o seu agente, e ele confirmou o retorno. Renato nunca teve nos planos? Nunca ligamos para o Renato, nem tampouco para outro técnico. E até antes, né, do Turco, porque eu lembro que se falava muito lá em Minas, olha o Renato. Mas não, foi muito, nunca fizemos contato, posso te afirmar que eu particularmente, pessoalmente nunca fiz esse contato. O nome do Renato, ele surgiu mesmo, foi ainda na época que ele estava aqui no Grêmio, quando ainda o Sampaoli estava por sair, né, que aí tinha o Cuca e o Renato como os nomes, os alvos, né? E aí o Cuca foi convidado, aceitou. Ô Rodrigo, como é que funciona agora para o executivo de futebol? Troca o técnico, como é que funciona a escolha do novo técnico? Ela se baseia em quem está livre no mercado ou ela se baseia naquilo que os jogadores que tem no grupo em relação à característica de jogo? Como é que funciona isso? Bom, Cristiano, primeiro que assim, quando se faz ou se toma a decisão da troca de um treinador, ela também carrega um insucesso do executivo, né? Do diretor, do presidente, de todos, né? Porque para muitos a troca de treinador é uma solução, né, de transferir essa responsabilidade. Eu penso totalmente ao contrário, porque antes disso foi feito um convite à apresentação de um projeto para o treinador que lá estava, né? E quando você tem que trocar, eu acho que vai um pouquinho, aliás, muito da nossa responsabilidade. Mas, infelizmente, no futebol você tem que tomar decisão, né? Pior do que às vezes, o resultado é você não tomar decisão, não identificar o momento dessa troca. Depois disso, é uma série de fatores. Você tem que analisar o que você tem de elenco. Você vai ter capacidade de investimento ou não. Em que momento do ano. Isso é muito importante. E o perfil, né, desse treinador, o modelo de jogo dele. E por isso, tudo acabou convergindo para nós direcionarmos todos os nossos esforços no Cuca. Já conhecia, boa base do elenco, conhece o clube, assim, de fácil adaptação, né? Imagine se nós trouxéssemos novamente, vamos lá, um treinador estrangeiro, faltando 3 meses e meio para acabar o ano, porque é isso que falta. Não, mas eu te pergunto, não necessariamente nesse caso que aconteceu com o Atlético, mas vamos lá. Abertura de temporada, mudou. Como é que funciona? Olha, eu tenho jogadores com características específicas, eu preciso de um... Como é que funciona essa elaboração? Foi o que nós fizemos na escolha. Primeiro que nós não esperávamos pela saída do Cuca na época, né? E depois disso nós fizemos um levantamento, foram 6 nomes. Fizemos muitas reuniões e entrevistas com esses 6 nomes. Alguns ficaram inviabilizados justamente pelas exigências. Só para não perder, 6 nomes antes da contratação do Turco. Do Turco. No início do ano. Saiu o Cuca. Saiu o Cuca, perfeito, só para não perder. Cada um com característica, então até para você entender o que ele pensava, né, de jogo, o que ele conhecia do nosso elenco, o que ele vislumbrava como necessidade. E outras exigências que para nós era condição. Ou seja, alguns deles fizeram exigência de vir com 8, 9 integrantes e no nosso entendimento do Atlético, nós pensávamos que não, que a nossa comissão técnica permanente ela tem um papel fundamental, ela é realmente um backup importante dos saberes do clube, das informações, né? E aí vai alguns que vocês conhecem, como o Cristiano Nunes, como o Rogério Maia, enfim... Grandes profissionais. Cristiano Nunes, preparador físico, Rogério Maia, treinador de goleiros, Lucas Gonçalves, do Aceleramento, Éder Aleixo. Então, assim, ponta esquerda, bom de bola. No nosso entendimento, o clube ele precisa ter esse núcleo de informação. Não é simplesmente você ter as informações essas depositadas ali no hardware do clube, ou, enfim...
não funciona apenas a tecnologia. Nós acreditamos nas informações humanas, Isso é entendeu? importante, isso. Naquilo que é de capital humano que o clube tem. E essas pessoas representam isso. Então nós fomos em alguns técnicos que falaram, não, eu vou com a minha turma, são 8, 9, não quero ninguém próximo. Bom, já não vem, né? Já não chega assim. Então o Atlético, quando vai buscar um técnico, Eu estou te usando como exemplo o que aconteceu naquela virada. Sim, Por quê? sai Cuca antes do Turco. Por quê? Porque esses profissionais que nós citamos aqui, que falamos, foram campeões ano passado de Claro. tudo. E isso, no nosso entendimento também, ele diminui essa distância de adaptação de quem está chegando. Mas respeito quem diz o contrário. Ou seja, não, eu quero levar 8, 9 para diminuir a distância, porque esses profissionais que me acompanham sabem o meu método de trabalhar, eu já ouvi isso de treinadores, sabem o meu método de trabalhar, e mais rapidamente eu consigo aplicar esse método. Ok, tá tudo certo. Perfeito. Cada clube defende o seu modelo. Mas o Atlético permite que um novo técnico, independente do nome, venha com 2 auxiliares. Vai depender. O Turco veio ele mais 3, Uhum. certo? 2 assistentes de campo e um assistente de preparação física, né? Já o Cuca, obviamente, veio ele mais 2, ou seja, o retorno do Cuca impactou nada. Que deve ser o Cuquinha. O Cuquinha e o Eudes, que já o acompanham durante tempo, mas ele já tinha trabalhado com o Cristiano, já tinha trabalhado com o Lucas, ou seja, a Estão em casa. parte toda de performance, preparação física, departamento médico, tudo se manteve, porque a gente acredita nesse modelo, na consolidação desse modelo. Porque penso eu que a vinda de um profissional, nós estamos para receber ele, aportar nele todas as informações para a melhor tomada de decisão dele. Bom, tem clubes que entendem diferente, que a vinda de um treinador novo e sua comissão técnica vem a ensinar o clube ou passar toda uma metodologia que talvez o clube não tenha. Eu acredito nessa integração, entendeu? Eu acredito nessa ida e vinda de informação. Pode falar pra gente quais foram os outros técnicos além do Turco? Não, porque não estiveram. Não tem Aí problema. não A precisa. gente não se Muitos importa. estrangeiros? Não. Alguns estrangeiros, sim. Uhum. Mas isso é importante. Porque a gente viu uma levada muito grande de técnicos estrangeiros chegando. Uhum. E agora, Rodrigo, a gente está observando Os caras estão indo embora. que os caras estão indo embora. O Atlético, né, Uhum. não continuou com o Turco. Aí o Inter foi lá, Mano Menezes. Pô, tá tendo resultado com o Mano Menezes. O Atlético Paranaense, Felipão. Tá tendo resultado com o Felipão. São Paulo colocou o Rogério Ceni. No brasileiro tá ali, meio de tabela, mas na Sul-Americana tá vivo. Eu não sei se ou os nossos técnicos estão entendendo a necessidade deles de uma mudança, ou daqui a pouco... Tomaram uma Olha, luz gente, alta. não, assim, eu penso que nós sempre tivemos grandes Com treinadores. certeza. Nós tivemos aí, nos últimos anos, também uma questão da entrada da academia, né? Eu falo da academia porque tem hoje a questão da licença dos treinadores, então fez com que muitos estudassem e revissem os seus conceitos. Mas nós esquecemos, às vezes, de um agente importante nessa história toda, que são os atletas. Então eu vejo isso como algo meio cíclico, assim. O clamor que se teve, a aceitação dos atletas para os treinadores estrangeiros durante algum tempo, eu acho que não é que prejudicou, mas ela atrapalhou um pouco a confirmação dos grandes técnicos brasileiros. Bom, passado esse período, novamente os atletas brasileiros já têm uma nova aceitação pelos técnicos brasileiros. Observem para vocês verem se não. Então, assim, não nos esquecemos nunca. Porque a gente avalia o treinador, avalia o preparador físico, avalia o dirigente, avalia tudo. Mas os atletas também. Qual é o nível de entendimento deles, né, hoje? Ele está maior, então ele está mais exigente a novas metodologias. E eu acho que, assim, a vinda de técnicos estrangeiros colaborou com os técnicos brasileiros e o inverso também aconteceu. Porque nós estamos falando aqui, quem foi campeão 2021 de todos os torneios nacionais? O Abel? Não, Não. Cuca. Ah, perdão. Cuca. Não, tô pensando no Palmeiras aqui. E o Palmeiras foi campeão da Copa Da Libertadores. Então, assim, quem foi os estaduais desse ano? Teve o Turco aqui, o Abel lá, mas no Rio foi
o Abelão, né? O Abelão, com o Fluminense. Então, assim, observemos que as coisas elas são cíclicas e nós temos que também, como é que eu vou dizer, todos nós, né? Fazer com que os atletas também ingressem nesse processo de avaliação, sabe? Mas não Senão fica muito, muito concentrado só no treinador. Não te parece que Jorge Jesus vem pro Flamengo, aquele sucesso estrondoso, maravilhoso, e aí todo mundo, tem que ser técnico estrangeiro. Nem todo, com exceção do Abel Ferreira, nem todo mundo conseguiu esse... Não, o Jorge Jesus sucesso. caiu agora, o Jorge Jesus agora foi eliminado na pré-Champions. Claro que sim, e se você for ver, eu não tenho de cabeça aqui os números de quantos outros estiveram com passagens muito rápidas pelo futebol brasileiro depois de Jorge Jesus. Porque todo mundo queria... É aquela história, todo mundo quer... Dominique Torrent, o próprio Paulo Souza agora os dois no Flamengo, aí o Vasco teve o português lá, o Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto. O Atlético Paranaense teve um português também. Tá indo lá Sport longe. Recife. E aqui? Sport Recife. Aí fora os sul-americanos aqui. O Miguel Ángel Ramírez. Esqueci o Diego Aguirre veio pra tapar um buraco. Ficou. Já, tudo bem. Já é quase um brasileiro. É quase um brasileiro. Não, mas aí o Medina. O Curitiba tem um agora, tem o paraguaio. O Morigno. O último estrangeiro que deu certo no Inter. Você tá acompanhando dos dois, deixa o teu comentário aqui, participa, né, compartilha. Daqui a pouco tem um... tem um presente. Uma novidade. Segura. Isso aí é pro dos dois. O Eduardo, torcedor do Internacional, já tá colocando no chat. Pergunta do Cudê. E o Eduardo Cudê, acho que foi o último estrangeiro que deu certo no Inter. No Inter pode ser. No Inter, tô falando do Inter. Não, que eu acho que o Inter... o último estrangeiro que deu certo, acho que foi o próprio Turco. Porque a gente ganhou não teve... a Supercopa do Brasil num grande jogo. Jogo contra o Flamengo. Mas é que o Inter, ele insistiu em técnicos estrangeiros. E o Cudê foi o único que deu. Eu acho assim... Por isso que eu falei que é meio... É cíclico, assim. Eu acho que ele... Independentemente da metodologia, da questão da academia, né, dos técnicos brasileiros, eu acho que também serviu para que todos víssemos que nós temos grandes treinadores brasileiros também. Mas eu acho que eles tiveram que se reciclar também, né? Eles sentiram que que o mercado... tem uns até com discurso conservador, olha, reserva de mercado. Mas a concorrência, ela é forte, né? Mesmo. Isso é bom, isso eleva, né? Mas eu acho que os atletas hoje têm um papel fundamental. Eles clamam, eles necessitam realmente de bons treinamentos, eles exigem isso. O jogador sabe na hora... esse cara aí não dá. Entende ou não entende? É assim... Tu foi jogador também, né, Rodrigo? Assim, você... O que eu já vivi, assim... Muito lá atrás, quando ainda nós não tínhamos essa intensidade no futebol, assim... Muita coisa, ela funcionava através da orientação apenas. Orientava, então tinha uma distância absurda entre os clubes, então os maiores talentos com a melhor orientação funcionava. Hoje, se você apenas orientar o atleta e não treiná-lo, não ir para o campo e não fizer as determinadas as atividades que tenham um fim, um objetivo, o jogador passa a não respeitar. É mais ou menos isso. Ele precisa crer que o que ele está fazendo no treino vai trazer resultado no jogo. E não apenas na orientação, não apenas, às vezes, no vídeo, no canal. Ele quer ver no campo que o técnico está aplicando faz sentido na hora do jogo. Ele se sente seguro e ele passa a crer e comprar a ideia do treinador. Confiança. Exatamente. Ô, Rodrigo, olha, eu não escondo toda vez que eu falo na Guaí, para mim você é o melhor executivo de futebol do Brasil. Obrigado, meu camarada. Não tem problema em dizer isso, eu acho que a gente tem que enaltecer os melhores. Tu é amigo dele, é por isso que tu fala. Eu tenho uma boa relação com o Rodrigo. Graças a Deus, né, Cristiano? É amigo, não vale. Desde a época que ele surgiu na base do Grêmio. Eu não conhecia quando ele foi lá pro Pedras Brancas do Carpegiani. Foi o RS primeiro. O RS era Pedras Brancas? Depois, primeiro, né, e aqui, aproveitando, eu sou eternamente grato ao Carpegiani e ao Valdir, né, o Foguinho, que era um sócio do RS Futebol, que foi um grande projeto, que deu certo. Quantos anos tu tinha ali? Eu parei de jogar com 33 para 34, Cristiano. E aí, na verdade, eles me pararam, né? Eles falaram, vamos falar sobre isso aí. Eles me pararam e aí vem trabalhar conosco. O Paulo ia treinar a seleção do Kuwait.
E aí queria que eu estivesse no projeto dele. Aí parei, depois disso, já no dia seguinte... Como executivo. eu era superintendente do RS na época. Mas assim, aprendendo. Aí terminei minha faculdade, fui me especializar, fiz MBA. E aí em 2005, quando aí o presidente Paulo Odoni assumiu o Grêmio, através do Paulo Pelaipe, que tinha o saudoso Marcos Capini, o conselho todo de administração do Grêmio na época. Mas até o Carioca, Alfredo Oliveira. Sim, o saudoso Alfredo Oliveira, mas os que cuidavam mais, né, da base, era mais assim o Pelaipe, o Scapini, entendeu? E aí acabaram me entrevistando e eu retornei ao Grêmio, né, já que eu tinha sido atleta durante muito tempo. Por que te pararam? Porque tu era jogador do Brasil de Farroupilha, se eu não estou enganado. Na época eu já tinha jogado no São José aqui, com o Chico e tudo, mas... Lá em 97, que aí eu tive a lesão. Negociado com Compostela da Espanha. O jogo foi no Beira-Rio, né? Beira-Rio. Fernando, volante do Inter. Sim, e aí acabei fraturando. Ali, Cristiano, assim, me fez pensar no pós-carreira, mas mesmo assim eu joguei até 2003. Ali tinha quantos anos? Eu tinha 27, né? Sou de 70. 27. Ia ser a tua passagem para a Europa. Não, ia ser um feito inédito, porque eu tava aqui no interior, né? E aí, como é que quando deu a fratura no tornozelo? Cara, assim, fiquei 8 meses. O Grêmio me ajudou muito ainda. Eu lembro que foi o presidente Cacalo, eu chegando no pronto-socorro para fazer uma cirurgia. E... ele tinha mandado até o Dr. Zanini e o João Zanini. E na época quem me operou foi o João Gomes e o Marchek. E ele disse, olha, se precisar do Grêmio para toda a recuperação. Fiquei 7 meses no Grêmio, indo todos os dias com a fisioterapia lá para recuperar. Como é que surgiu para a bola? Tentando achar aqui no YouTube o lance. Eu acho que tem esse lance. E uma coisa que aconteceu legal esse ano, viu? Porque... o Galo foi jogar em Uberlândia e eu já, obviamente, que outras vezes eu falei com o Fernando. E fomos jogar em Uberlândia pelo Campeonato Mineiro e o Fernando é de lá. Eu procurei ele, liguei tudo, ele não pôde ir no estádio, enfim. Agora, um mês e pouquinho atrás, ele foi lá na Cidade do Galo, né, no CT, como é nosso CT que é chamado. Foi lá me fazer uma visita e tudo. E aí já... ficou tudo de boa? Sempre foi. Porque... ele foi maldoso, não? No teu entender? Não, assim... eu não vi que ele estava chegando também, minha perna estava presa. Se eu tivesse visto, talvez tivesse pulado, enfim. Mas uma coisa que poucos sabem também é que eu tinha jogado com o Fernando em 92 e 93 no Mogi Mirim. Ele era o capitão do Mogi, do Carrossel Caipira. Do Carrossel Caipira. Do Rivaldo, do Valber, do Leto, dessa turma. Então nós jogamos juntos lá 2 anos. Como é que é? O Barros? O seu Wilson de Barros. O Wilson de Barros. Não achei. Jorge Machado era parceiro dele lá. Era muito. Acho que até compadre do seu Wilson. Isso mesmo. E aí, eu já conhecia ele, né? Foi um lance... o Fernando sempre foi um cara viril, né? Assim, de muita... Sim. Ninguém entra pra machucar alguém. Não acredito nisso. Cara, não acredito nisso, já não. Viu os caras meio... Não, mas é com a intenção de lesão, não, Cristiano. O cara pode ser um pouco mais duro, outro menos. Libertadores, Flamengo, Cobrelô, o Carpegiani lá, só dá um soco na cara do... mas aí nós estamos muito lá atrás, né? Teve Grêmio e Estudiantes naquela época. Né? Mas aqui no futebol brasileiro, entre um e outro, não, enfim. E aí, minha perna estava presa e aconteceu. Mas ali me despertou esse como é que eu vou te dizer assim, essa ideia, o que fazer depois, né? E aí... Mas antes da gente chegar no que fazer depois, como é que tu entrou no futebol? Cara, assim... Lá de Santo Antônio da Patrulha, como é que foi? Então, eu tinha... Na verdade, minha família... eu sempre de garoto, 5, 6, 7, 8 anos... Sempre gostei muito de jogar, vivia para isso. Naquela época, graças a Deus, não tínhamos o que hoje os meus filhos têm, né? Que é esse negócio de videogame, celular, smartphone, essas coisas todas. Então... e a violência era outra também, né? Hoje, para mandar um guri de 5, 6 na padaria, tu pensa 25 Mas na vezes. época, Cristiano, nosso maior hobby era jogar bola. Qualquer esquina tinha. Ainda mais no interior, mesmo. Ainda mais em Santo Antônio. Goleirinha, tijolo...
E o meu pai sempre foi um grande incentivador. E aí, com 10 anos de idade, o meu pai e mais 3 outros pais de garotos de Santo Antônio, assim, vamos botar os nossos filhos na escolinha do Grêmio, que era um, tipo assim... Um núcleo lá de Santo Antônio pra Não, vir pra aqui Porto Alegre? Porto Alegre. Vinha nos sábados, eles se dividiam os carros, enfim, e aí no sábado, e aí o tempo foi passando. Treinava no Cristal lá? Não. Ou já era outro? Não, treinava ali no chamado... Como é que chamava lá atrás? No Carecão? No Carecão. E o No Atrás Olímpico ali no Carecão. Sim, sem dúvida, ali no Carecão. Que não tinha iluminação, não tinha nada. Então, ali Era acabou... só de dia mesmo. É. E aí acabou que fui pra seleção do torneio. Aí o que éramos 4 viraram 2. E daqui mais 1, 2 anos ficou só eu. E aí o meu pai falou assim, eu com 13 anos, que é que eu sou de fevereiro, com 13 anos, ele falou, olha, filho, agora não dá pra bancar. E tu vai ter que, se quiser, tu vai ter que ir pra Porto Alegre. E Acho que aqui é tu, né? sim, aí era eu. Ô Gui, vou te mandar o link, tu Aqui coloca no assim é telão. tudo assim, ó. Aqui é Não, mas é assim, muito a legal. gente vai fazendo Eu e só- vai colocando no Esse ar. jogo aí, Eu procurei, Esse jogo aí não o foi esse Brasil- da lesão, não foi esse da lesão. Não, foi na fase seguinte. Essa aí o Brasil classificou ganhando do Inter no vou- Beira-Rio. Vou mandar o link, Ó, vou a gente, mandar o a link. gente faz uma força, traz um convidado de luxo, tu quer mostrar o lance da lesão. Não, a gente Não, mostra não tô tudo te aqui. entendendo. Certo. Não tô A te gente mostra entendendo. tudo Mas, aqui, Cristiano, só cara. pra concluir. E foi um negócio assim, eu com 13 anos, cara, saindo de Santo Antônio da Patrulha, E tu vem pra morar na caverna do Olímpico ali. Aí olha só, eu estudava numa escola pública em Santo Antônio e, claro, eu tinha parentes aqui em Porto Alegre. Ah, Então isso me te facilitou, ajudou. me Ah, ajudou facilitou. demais. Aí eu Tem um fiquei lar. um tempo com esses meus tios aqui. Aí depois, né, já veio mais pessoas estudar em Porto Alegre, já acabou dividindo, mas eu 13 para 14 anos. Então eu fiquei, como é que eu vou te dizer, muito pouco tempo no Grêmio, mesmo assim na chamada caverna. na caverna. Não, porque aí eu ficava na casa dos meus tios, era muito novo, 13 anos. E saindo de uma escola pública, aí meu pai tinha estudado em colégio marista e disse, não, olha, os maristas lá da minha época e tal, estão tudo no Colégio Rosário, vai fazer um teste lá. E fui fazer um teste para entrar no Colégio Rosário e consegui também. Porra, Então, tu isso- saiu de uma escola pública pro Rosário, esse é um salto É verdade. Não, ótimo. de qualidade. E saí. E a exigência do Rosário é maior também, né? Mas me fez um bem danado lá. Se tu sai do média 5, aqui tem que passar com É. média 7. E outra coisa que foi muito bacana nesse período de Rosário foram os amigos que eu fiz, que alguns eu tenho até hoje, e principalmente o futsal do Rosário, que é uma coisa que me guarda, porque tinha muito forte. Tu saiu do basicão, foi pra alta É. sociedade de Porto Alegre. Com o Rosário ali. Exatamente. Tu deve ter muito amigo médico, advogado, Muito. juiz, bacharel, não sei o quê, não sei o quê. E Olha aí, ó no telão. Calma, não precisa produzir volume. Esse ali que fez gol foi tu, não? não, eu sou lá, eu sou um canhoto sempre aí. Mas se passar pra frente, Esse vai ter ali- bastante. A imagem É. melhora lá na frente. Vai Isso aí passando. é da base do Grêmio. Você é base do Grêmio? É, aí já é no. Isso é juventude, ó. Juventude. Abriu na Juventude e direita. Penharol. Porque em 96. Uma base do Juventude? Não, aí Não, já não, era profissional. 96. Tive no Juventude, ainda Parmalat, é no Náutico. Olha aí, ó. Rodrigo Caetano, pra quem não conheceu, executivo de... Explica Sabe quem é o quem Rodrigo vê Caetano, eu futebol? tô vendo. Esse gol aí, o falecido e saudoso Cláudio Milar, do Brasil, jogava comigo. Ele que fez esse gol. Tu que Ele deu fez assistência. gol. Aham. Deu assistência. Aí era Olha aí, hein? Aqui... batendo não, escanteio. aqui tu bateu não, escanteio. bateu Ah, bateu Tem uns escanteio. golzinhos aí Olha também. aí. Não, eu vi passando ali que tem gol de falta, É que aí hein? tem lances, né? E gols, entendeu? Aí isso Esse é tu desarmando, carregando a bola. Tu abriu aqui ou tu pegou aqui? Não, abri, pô. Ah, Eu pô, sou o canhoto. Da Alessandro, não sei, enfim. Enganava um pouquinho, né? Canhoto, bom. Opa, Aí, Não, aqui é o que recebe. o que recebe. aí era no O que Náutico. ele vai fazer? No Náutico aí. Náutico Ô, Sport, passou né? perto? Lá eu joguei nos dois. Jogou nos dois. No esporte, aí é Náutico e no esporte, entendeu? Ô, louco. Rodrigo Gaetano, perna esquerda. Aí é Náutico. Náutico. O uniforme vermelho do Lá Náutico. nos dois aí. Pô, buscaram bastante lance aí. Tem um compilado aí de lances de Aí Rodrigo já aqui no Rio Gaetano. Grande do Sul, que eu passei pela avenida, é um gol olímpico aí, meu e do goleiro, né? Botar um pouquinho pra dentro. Mais outros gols aí. Não sente saudade, Rodrigo? Sinto, mas sabe que... Poxa, as lesões elas me atrapalharam bastante.
Mas, Porra, esse gol é teu aí. Opa. Olha. mas uma das coisas, eu costumo dizer que depois, quando eu vim jogar quando eu vim trabalhar no Internacional, aí nós tínhamos uma turma que jogava uma peladinha e tal. Tinha uma bola. Poxa, aí eu acabei que... Aí já é no Deportivo Táchira, da Venezuela, que eu também tive... Tu jogou no Táchira? Joguei no Táchira. Que anos jogou lá? Isso aí foi 2001. Caramba, não sabia dessa. Rodrigo É. Gaetano jogou no Deportivo Táchira, cara, da Venezuela. Essa foi tua experiência internacional? Foi. Aqui não deu pra ser Na Espanha? na Espanha, foi aí, ó. Ah, e pós-lesão. Sim. Pós-lesão, pós-lesão, 90. É, eu tive em 97, aí já... 97 lesão, tá Aí certo. já era... 2001. Eu tava com menos cabelo e tal. Mas quando eu vim jogar... Aí, Caramba, hein? Foi uma bucha. Não, batia de longe. poxa, cara, fui jogar a bola e rompi o tendão de Aquiles, cara. Aqui no Inter? Na É. peladinha? Ah, eu lembro. Tu jogou, tu ficou um tava de tempo muleta, imobilizado. né? Fui acusado por um árbitro que eu usei uma vez a muleta pra tentar agredi-lo. Árbitro, vamos E era o pensar num Ricardo aqui. Marques. Ah, Ricardo Marques Aí eu chego em Ribeiro. Minas, Olha aí. chego em BH, um dos jogos do Ricardo. Falei, Ricardo, cara, e eu fui absolvido naquele. Eu lembro que E deu um ele tumulto. Eu normalmente arrumava tumulto, Sim. mas nem sempre a culpa era minha. Não. E aí, Ricardo, aqui, você lembra aquela vez, cara, como que eu ia fazer pra andar? E aí você disse pra mim que eu tava usando um instrumento pra te agredir, eu tava de muleta. E aí ficou na boa, hoje... Ex-árbitro hoje, Ricardo. É, Marques. hoje ele VAR, trabalha... né? É, VAR. Não, hoje ele tá na comissão de arbitragem. Ah. O que não deixa de ser um risco, mas ele tá lá, Tá, né? mas Tá lá. o Rodrigo Não, mas Gaetano gente tava boa. na caverna Gente lá, boa. falando Ah, é. da base do Grêmio, aí subiu. Então, aí fiquei no Grêmio até os meus 21 anos, né? Jogou no profissional? Joguei poucos jogos, mas joguei. Quem era o teu técnico Primeiro que te chamou ali? Não, quem me subiu primeiro foi o Evaristo Macedo, ainda em 90, com idade de júnior. Aí nesse meio tempo, né, pra fazer um parênteses, quando eu tinha 17 anos, meu pai acabou falecendo, novo ainda, tinha 42 anos. E aí foi uma dificuldade grande, porque você fica naquela, o que eu vou fazer? Sigo aqui. E aí minha família, graças a Deus, me apoiou, né, porque tem a minha mãe viúva até hoje e um irmão só mais novo, que mora em Santo Antônio. E aí eu toquei minha vida, o Evaristo me subiu, passei por Cláudio Duarte no profissional, peguei ainda o seu Dino Sani, mas quem me pôs para jogar de titular mesmo foi outro saudoso, Valdir Espinosa. Valdir Espinosa. Né? Te botou de titular. Em alguns jogos. Na época foi um pouco o gauchão, um pouco também um torneio que tinha antes, uma Copa que tinha antes do gauchão na época. E aí não fui bem e fiquei mais um tempo no Grêmio. E em 1992 fui vendido para o Mojimirim, em São Paulo, né? Aí foi aí que eu conheci o Fernando, o Valber, essa turma toda. Depois voltei ao Brasil de Farroupilha, em 94. Aí eu perambulei. Aí girou. Virou Perambulei. um cigano da bola. Verdade. Que é muito diferente do que se vive hoje, né, Cristiano? Porque na época... Contratos longos, né? Naquela época, quando você Não, conseguia... às vezes, 3 um contrato... meses. Não, quando você conseguia um contrato de 1 ano, comemora. Bah, Comemora. os Né? times mudavam todo o Muito. seu elenco de um ano para Tudo. o outro. Eu vou ser indiscreto agora. Por mas favor. eu preciso. Seja. Tu fez mais dinheiro como executivo do que como jogador. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A minha, assim, não posso nem comparar. Fernando, obrigado. Não posso nem comparar a minha trajetória, né, como atleta. O que eu posso dizer pra vocês é que ela me ajudou demais naquilo que eu Claro. faço hoje. Né, mas assim... Agora entrando nesse gancho. Machuquei, jogou mais um pouco, mas preciso virar executivo. Qual é o caminho que tu fez para virar executivo? Porque na época era algo muito novo. Muito novo. Muito novo. Olha, assim, o que me levou às vezes as pessoas perguntam, por que você não quis ser treinador? Ou Pois coisa é. Eu sempre fui um dos líderes, independente né, das equipes com as quais eu passei, né? Muitas delas eu sempre fui capitão e tal. E me intrigava demais, me deixava muito desconfortável o fato da estrutura dos clubes terem, assim... terem... Amadores. Assim, No bom sentido da palavra. E uma Políticos, morosidade amadores. na tomada de decisão, sabe? Então era assim, normalmente você tinha o treinador, comissão técnica, um supervisor para cuidar de coisas do dia a dia, e a tomada de decisão era de um presidente ou de um vice. E muitas Quando vezes... tinha tempo de sair do seu escritório Exato. para aparecer no clube. E acontecia muito disso.
Se teu telefone aí te falar, o executivo Rodrigo Caio, imagina o telefone ali. E acontecia muito disso, das vezes, cara, como líder do equipe, tu fazia uma solicitação às vezes que eram umas coisas simples, melhoria do material, a discussão de um prêmio, aquilo se arrastava, porque a tomada de decisão ela era concentrada em um dirigente estatutário, que não vivia o dia a dia do clube, enfim. Com isso, lá pelos anos 2000, veio a questão da Lei Pelé, com a sinalização de que ia ter que melhorar a infraestrutura de pessoas dos clubes. Profissionalizar. Exatamente. Bom, e aí começou essa questão de olha, aumentar as atribuições, ou melhorar as atribuições dos profissionais do futebol. Então o supervisor ele já tomava um pouco mais de decisão, já se envolvia com outras situações, contratação, escolha de elenco. Falei, vou me especializar nisso, acho que tem um perfil. Foi aí que, conversando uma vez, porque antes de eu ser convidado pelo Carpegiani e pelo Foguinho, eu cheguei a jogar no RS durante 4, 5 meses. Quando eu voltei lá do Confiança de Sergipe, que não podia jogar, não tinha mais competição, eles me convidaram para jogar e conhecer o projeto. E isso fez com que eles me conhecessem também. Julinho Camargo era o treinador, foi meu treinador. Foi teu treinador, o Julinho Camargo. O William Thomas, que hoje está no Internacional, era o preparador físico. Foi teu preparador físico. Essa turma toda. Enfim. E aí o Paulo também, e o Foguinho disse, eu achava que tinha um perfil. Eu voltei a jogar mais um gauchão. Pelo São José de Cachoeira na época, que foi, depois do Cachoeira, meus últimos clubes que eles me fizeram parar. E eles falaram, nós estamos aqui, nós precisamos de você e tal. E eu não podia estender mais. Minha carreira dentro do campo era muita lesão. Mas aí tu sai direto de jogador para executivo, sem nenhum curso? Nada. No dia seguinte, eu já estava lá. O que eu retomei foi a minha faculdade de administração de empresas que eu terminei na PUC. Então, todo o período do RS, eu estudava todas as noites, entendeu? Para terminar. E aí foi quando eu tive o convite para o Grêmio para ser o gerente da base, o coordenador. Isso é 2005. 2005. Final de 4, quando o Odoni assumiu. Isso. Para início de 5. Uma peladura que tava o Grêmio. Nossa. Série B, não? Era 2005. Não, mas não Série era B. só isso. Série B. Não era só isso. Era de um histórico já de pouco investimento na base. E aí, sim, só piorou. Não, e aí em 2005, eu lembro que quando eu fui conhecer Eldorado, né? E eu tinha vindo do RS, que era uma espetacular estrutura para época. Era um galpão de Costaneira, a guarita do guarda e E eu falei... E assim, foi um dia de chuva, assim, em janeiro. Não conseguiu entrar. Eu queria correr para algum canto que não tomasse chuva. Bah. Né? E não tinha. Aí falei, presidente, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Ele falou, nós vamos ter que trabalhar muito. E foi. E posso te falar assim que muito foi feito. Dos anos de 2005 até 2008, na base do Grêmio, de grandes gerações. Agora, por exemplo, um dos primeiros na época que subiu da base para o Lucas Leiva, né? Que agora voltou. Um grande amigo, eu nunca deixei de manter contato. Foi naquela época, exatamente. Foi, claro. Foi um dos primeiros que o Mano Menezes aproveitou. Isso até te emociona, hein, Rodrigo? Bastante. Mas foi muita coisa que a gente fez, mas muita coisa. Aquele primeiro lance de arquibancada Eldorado foi da tua época, né? Foi, nós inauguramos, né? Pavilhão, né? Eu lembro. Pô, cara, eu fiz muito treino lá, era o galpãozinho de Costaneira, quando tinha um churrasquinho lá embaixo de uma árvore. Era isso aí. E as cadeirinhas de plástico para ver o treino. Depois, quando eu vi, um lance de arquibancada bacaninha já. E só para tu ter uma ideia, Cristiano, na época do Valdir Espinosa, 1991, que eu estava no elenco profissional, nós fomos treinar lá em Eldorado, que ainda tinham aqueles 2, 3 campos ali na frente, que eram praticamente os mesmos de quando eu voltei em 2005. Sim, mas é verdade. Entendeu? Negócio inacreditável. Assim, era só uma área grande, bacana, mas que tinha que desbravar. Exatamente. Então, assim, foi feito muita coisa. Eu aprendi muito no RS, aprendi muito no Grêmio, sigo aprendendo até hoje, óbvio. E o ano que vem, basicamente, vão fazer 20 anos, né? Que eu deixei de gestor. Mas aí tu sai do Grêmio, tu sai da base e vem pro profissional do Grêmio. Porque na época o executivo era o Mário, né? Mário Sérgio também saudoso, baita cara. Sérgio. E aí ficou aquela questão vaga ali, e aí eu lembro, né? Tinha o
o Pelaipe novamente, o Carioca, o doutor, que era o Renato Moreira? doutor Renato Moreira. E aí eles me colocaram no profissional, ó, você vai ser um aprendiz aqui, fica aqui conosco e tal, Lá e do faz seu as Berardi duas. lá. Exatamente, junto com o seu outra grande figura Poxa que me vida, ensinou é muito. verdade. Fazer aquilo, né? Profissional e base, mas com foco na base. Tinha Mas, que voltar. mas assim, né? Aprendendo. E aí foi. Aí vai, né? Vai aprendendo, vai pegando espaço. E aí, já em 2008, quando terminou, acho que é o segundo mandato, né? Do presidente Odoni. Aí eu tive um convite, tive alguns convites. Mas o do Vasco, né? foi o que me... Com o Mas- senhor Cristiano Kehler, né? O Cristiano foi depois. Foi depois. depois. Mas antes Cheguei desse pulo pro Vasco, é Lucas Leiva, quem é que surge ali? Ah, muita gente. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, né, Lucas Leiva. Né? Carlos Eduardo, Lucas Leiva, Léo, Felipe Mattioni, Douglas Costa. Douglas Costa, é verdade. Muita gente. O William Galato Magrão. Subiu. William Magrão, Adilson, Alemão. Daí teve Pico. Muitos. Muitos Subiu que muita gente. O Grêmio não jogaram. tinha dinheiro pra contratar. né? Marcelo Groi e Cássio. Groi, é? O Cássio Aloysio, foi Boi vendido Bandido. É verdade. Mas Bah, muita gente. Muita gente, cara. E Muita o gente. Cássio foi vendido pro PSV dali. Foi mesmo. Aí no Vasco da Gama, meu, tu chega lá, parada diferente. Diferente. Rio e... Presidente Roberto Dinamite, um cara que foi meu ídolo, né? Imagina. Porra. Mas assim, Cristiano, eu acho que eu tinha 38 anos, porra. Aliás, não tinha 38. Fiz 38 e fui. Tinha só um filho na época. E foi uma tomada de decisão meio que assim, corajosa demais, sabe? Outro clube em crise, tu foi, né? Sim, o Vasco tinha caído, né? Era Série B. Mas talvez tenha sido uma das grandes decisões, assim, da minha carreira, né? Assumir um desafio, porque lá realmente É muito complicado. eu né? não fui como um prata da casa, um cara forjado dentro do clube, como era no Grêmio. Um estrangeiro. Eu fui realmente contratado como profissional. Ó, você tem que dar resultado. E foi um negócio espetacular que eu vivi lá, né? Espetacular, porque fomos campeões da Série B, Dorival era o treinador, fomos semifinalistas da Copa do Brasil, Do Brasil, exatamente. com o seu Gaciba, Ixi, ó o já gato. dizendo pra mim algumas vezes, eu errei contigo. Porque empatamos 1-1 no Maracanã com o Corinthians na semi e fomos pro Pacaembu num 0-0 no final do jogo. Teve um lance no meu centroavante, no Elton, uma puxada de camisa e ele segue o jogo. Ah, favoreceram o Corinthians. Arbitragem. Agora tu jogou. O que aconteceu? 0-0, só que não era qualquer Corinthians, era o Corinthians com o Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Que tinha que chegar, né? 2009, final com o Inter. Favoreceram o Exatamente. Corinthians. Agora jogou a bola quicando pro Cristiano Aliás, Silva. nessa final, aquela que o Ronaldo bateu com a bola rolando e Exato, gol, não é. foi? Que o Vocês viram? que o Weber deu- que o o- Weber tirou do Weber- Marta, né? Ah, com cartão amarelo. Que o Weber deu mas, cartão para os poxa. caras que estavam pendurados. Aquela final era pra estar o Vasco. Ia ser Vasco e Inter. De repente ia ser mais parelho, não ia ter arbitragem pesando pro E, Corinthians. e foi 1-1 no Maracanã e 0-0 no Pacaembu, que ainda tinha o gol, né? O saldo qualificado. Qualificado. Mas não é fácil ouvir o árbitro que chega pro cara e fala assim, bah, eu errei contigo. Não, Pô, mas foi desculpa. 10 Ó, anos. Mas ele errou dizendo, eu não vi. Tá tudo certo, não tinha VAR. hoje tá mais complicado, né? Agora, depois disso, 2010 foi um ano meio que de transição, do Vasco voltando para a primeira divisão, sem muito investimento, e em 2011 espetacular, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, único título da Copa do Brasil que tem, vice-campeão brasileiro, também com uma trajetória do Corinthians. Olha, Não. O Rodrigo tá inventando isso. Vamos buscar no Google. Vamos buscar no Google. Mas que não, é só uma coincidência. É só uma coincidência. E aí, busquem aí a pontuação. O Vasco teve 2 clássicos com o Flamengo, com 2 pênaltis a favor do Vasco, assim, escandaloso, e foram 2 empates. Tá, mas o Rodrigo Mas, Caetano, enfim. agora tu... Não, só um pouquinho. Aí, vamos pular um pouco essa parte aí. Aí tu vem pro Inter em 2020. O Inter contra o Corinthians. Só que não favoreceu o Corinthians. Ali tu já tinha Não, saído. já tinha saído. Mas tu ia ser campeão brasileiro ali. Ia ser campeão brasileiro. Foi pênalti, não foi? Poxa, se foi. E quem era o árbitro? Ah, Wilton o Pereira Wilton... Sampaio. Não, agora vai pra Copa, por Não. serviços prestados. Era o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro daquele jogo que não deu. Sei Que disso. deu e mandou voltar. Então vamos ir para mais uma. Vamos atualizar mais ainda um pouquinho. Galo e Flamengo. O segundo jogo da Copa do Brasil. Quem era o árbitro? Era o Wilton. Wilton. Pereira 1-0 tava pro Flamengo. Só ele viu a bola entrar.
Vocês não ouviram o áudio Ah, do VAR? aquela do... Que o Bandeira corre. Não, o Bandeira corre 4 segundos depois, Jason. Sim. E o VAR diz, inconclusivo. Inconclusivo. E o que ele diz? Então foi gol, né? Ah. E aí ele apita. Ele fez que nem ele fez com o Inter e não, Corinthians. O que ele faz? Não, porque assim, conhecedor da regra, porque isso ele é muito conhecedor da Aí regra, ele mata o VAR. ele tem que dar o gol. Para que, se o VAR não anular o gol, prevaleceu a interpretação de campo. Sim. E foi assim que nós fomos eliminados. Como o Galo jogou muito mal o jogo, isso passou batido. Mas a bola entrou ou não? É inconclusivo. Ninguém viu. Mas é você inconclusivo. já viu alguém ser eliminado de alguma coisa, de algo que não se tem certeza? Isso aconteceu conosco. Wilton Pereira E Sampaio. favoreceu quem nessa oportunidade? A Flamengo. O Flamengo. Tivemos uma semana. No domingo, nosso gaúcho Daronco aqui. Tá só numa ele, fase só horrorosa. ele viu o Miranda tocar antes na bola e não o Hulk, que um pênalti contra o São Foi Paulo. pênalti. Né? Na quarta teve o Wilton. E depois no outro domingo contra o Botafogo. Ainda bem que ganhamos o jogo lá no Goiás. Mas aos 45 do segundo tempo, o Klaus não consegue ver um pênalti. É chamado e ele fala, não foi pênalti do Ademir. O atleta se jogou. Pô, assim, o que eu penso de tudo isso? Nós estamos aqui, o Atlético sofrendo. Isso tudo com o VAR, hein? Não, Isso mas nós tudo estamos com o VAR. sofrendo. Porque o ano passado criou-se essa história, esse factoide de que o Atlético teve 10 pênaltis no campeonato. Uhum. É verdade. Com o VAR. O VAR. E que aquilo não podia. Era todos os nossos adversários reclamando sobre isso. E parece que agora nós temos que pagar uma conta que nós não devemos. Mas assim, sobre o Anderson Daronco, eu achei gravíssimo aquilo que aconteceu com o Hulk. Bom, aí é um outro episódio Eu que ele acho fala. isso... O STJD agora, Eu- pelo que eu tenho Sim. acompanhado, vai solicitar que ele se pronuncie. Ele tem que falar. Os Porque é árbitros tinham que gravíssimo. falar depois do jogo, né? Mas eu vou dizer um negócio. O Daronco é um sujeito Não. sério. Perfeito. Mas tá numa fase do ruim. bem, exatamente. Tá numa fase Tá. ruim. E o que eu penso assim, o VAR ele veio para auxiliar, para colaborar com os árbitros. Tem alguns árbitros que querem enfrentar o VAR, É um problema. entendeu? O VAR chama e o cara se sente desmoralizado por o VAR chamar. Vale a decisão do campo. Né? E aí ele quer prevaleça dele. Pô, não é Só que o problema é o seletivo. Isso me incomoda muito. Por exemplo, o Gabigol chuta o Fernandinho. Aquilo é agressão. Expulsão. Aquilo é pra vermelho, Gente, sabe? Você que eu vi que você vasculha tudo. Vem aí. Pega o lance do Hulk contra o Curitiba, o tweet do Gabigol, que ele fala, se fosse comigo eu ia sair preso, não sei o quê. Ah, Hulk contra o número 8, que é o William Farias, pode ser. tá? Naquele jogo. E aí agora, o lance dele foi igual ou pior. O Hulk calou-se, quieto, podia dizer a mesma coisa. O STJD fez o quê? Denunciou o Hulk. O Hulk foi julgado por aquele lance, que tomou amarelo. Foi julgado, absolvido, eles recorreram e ele foi absolvido de novo. Capaz de depois eu te envio porque eu tenho isso aí também. O Rodrigo, O lance tá aqui, o lance tá aqui. O do Hulk versus o do Gabigol depois. O tempo é curto, a gente podia ficar 5 horas aqui, Não. mas eu sei que tu tem compromisso. Vamos falar um pouco a gente já falou do Rodrigo Caetano no Grêmio, mas tem o Rodrigo Caetano no Inter. Perfeito. Você chega no Internacional a convite do presidente Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros, Roberto Melo. No momento em que o Odair tava cai, não cai, né? Porque ele tinha empatado um Grenal e tinha um jogo com a Chapecoense que se ele perde, ele cairia. E aí ele ganhou. Ganhou 3-0, eu cheguei logo depois. Isso. 3-0, acho que foi. Roberto Melo, Alexandre Chaves Barcelos, o presidente Marcelo, o seu Adauri, Silvia. Esse era o pessoal que tocava ali o futebol. E, assim, eu tinha saído do Flamengo fazia o quê? 40 dias no máximo. Mas tava pra ir pro Vitória ali, né? E tive convite do Vitória para ser CEO do clube, não para trabalhar no futebol. Tive convite do Fluminense, do Santos. E eu fui dar uma viajada com minha esposa. Falei, vamos dar uma espaçada. Pra descansar. Porque 3 anos e meio no Flamengo Bah. multiplica por 3. Imagina. Entendeu? Que Então, uma assim, dor. que eu também, né, tem alguns... É um clube, né, que tem uma multidão por trás. Então, pausa nisso, porque ele falou do Flamengo. Você esteve lá. Quando a gente fala aqui dos lances envolvendo o Flamengo,
pesa demais o fato de o Flamengo ser o Flamengo, esse super de 40 e tantos milhões de torcedores. Isso pesa para, por exemplo, as decisões da arbitragem? Você Resumindo, esteve do lado de lá. ele quer dizer o seguinte, Flamengo é favorecido pela arbitragem? Você esteve do lado de lá. Não, mas eu tive num outro momento do Flamengo. Que não era tão bom e De depois de uma reconstrução. recuperação. De recuperação. Uma reconstrução que iniciou, como nós já falamos aí, do meu amigo presidente Kupelay, Bandeira. Né? que foi quem iniciou esse processo todo lá com Bandeira. Foram 2 mandatos do Bandeira. Ele entrou em 13 e saiu em 18, final de 18. Eu cheguei em 15, em janeiro de 15, depois de ter passado novamente pelo Vasco, e fiquei até maio de 18, quando eu vim para o Internacional. E ainda não tinha... sempre foi gigante, sempre foi o clube de maior torcida, mas num processo de se recolocar como grande. Tava num processo. Entendeu? De se reposicionar nisso. Eu não lembro, assim, de... Tinha uns apito amigo pro Flamengo. Não, mas, assim, pra você ver como são as coisas, né? Na época a gente foi, no período que eu lá estive, fui campeão estadual, invicto e tal, mas bateu muito na trave, sabe? Fomos vice-campeões da Copa do Brasil, perdendo pro Cruzeiro, nos pênaltis. Depois vice de uma Sul-Americana, perdendo para o Independiente, aí foi vice-campeão brasileiro, mas daí pontos corridos, segundo, terceiro, mas já se reposicionando, trazendo os jogadores já de nível internacional, né? Mas ainda não... Tanto que o mérito todo foi de 2019, ok, mas você... Não, alguém tem que alicerçar. Começa, alguém tem que alicerçar. do nada. Então, assim, eu não lembro, sinceramente, de algo que fosse um favorecimento. O presidente Bandeira era um cara assim, muito tranquilo, muito correto, muito tranquilo. Gente finíssima. Mas voltando ao Inter. Mas vamos lá. E assim, eu falei, eu sei o que me espera, eu conheço a nossa aldeia, né? Tipo assim, o grau de tolerância na hora de um insucesso ia ser muito baixo em relação pelo fato de eu ter trabalhado e jogado no Grêmio, né? Mas foi isso que me fez vir, porque eu acredito na minha profissão. E justamente por acreditar na minha profissão é que nós conversávamos aqui até antes, né? Eu falo com meus filhos, o time deles é o time que eu estou. E eles mudam mesmo. É um negócio, mas é um negócio absurdo. Vocês não têm noção, eles pegam a camisa do clube no qual eu estive, guardam, tem as fotos de todos eles, todos. Na verdade, meu filho mais velho, que hoje tem 14 anos, acompanha desde o Vasco. Os 2 pequenininhos nasceram na época do Flamengo. Um no Vasco, depois outro no Flamengo. Então, assim, dobraram a camisa do Inter, incorporaram primeiro o Internacional aqui, até porque minha família é aqui do Sul, então toda a família de todos nós tem uma parte gremista, parte colorada. É assim. Normal. Mas eu sabia o que me esperava, sabe? Em termos de... Eu posso dizer que eu dediquei muito, né, da minha saúde, da minha vida, do meu tempo, como tem que ser, como eu faço com todos os clubes, para que tudo no Inter tivesse saído coroado com algum título. Deu na trave 2 vezes. Deu na trave 2 vezes. Tanto... Copa do Brasil e E aí, falando, né, em 2018, quando eu cheguei aqui, que teve esse processo do Odair e tal, eu lembro que esse jogo da Chapecoense, o Inter estava na zona do rebaixamento. Mas eu analisei muito o elenco do Inter era qualificado mesmo, sabe? A gente fez poucas mudanças. O Jorge Macedo, que me antecedeu, fez um grande trabalho ali, né? E na verdade, o que a gente fez foi aquilo que eu acredito muito, né? Que é gerenciar pessoas, né? Entendeu? Assim, o fato de eu ter sido atleta, eu digo para todo mundo que eu trato todos eles como eu gostaria que me tratassem, né? Com transparência, na hora... Vai ouvir não, vai ouvir sim, quando eu achar que deve, mas vou ouvir muito não. E eu vou dizer por que vai receber ou não. Então, quando você estabelece esse tipo de liderança, as coisas facilitam para o treinador. Então, acho que foi um momento importante eu chegar aqui e ter o Odair como treinador. Que o Odair estava nesse jogo que eu acabei fraturando. Ele jogou no Inter. Jogou. E a gente teve uma relação ótima, tem até hoje. O Papito é um cara fantástico. E essa turma que me convidou para o Internacional, eles tinham muita convicção, né, no meu trabalho, na minha forma de conduzir. Eu só tenho a agradecer e lamento muito que a gente não tenha sido coroado aí com um título importante, um título nacional como foi a Copa do Brasil, que escapou. Porque foi o único clube, nesses 20 anos que eu vou lá, que eu não ganhei um título sequer.
todos os outros. No Flamengo, Vasco, Fluminense, campeão brasileiro, agora no Galo em um ano. E o único foi o Inter. Então eu fico com essa... Como é que eu vou dizer? Com esse sentimento de uma dívida que eu não Deixa paguei. eu te perguntar, Mas o start Rodrigo. da reconstrução começou, né? E eu tava falando, gente, nós chegamos aqui, o Inter, acho que foi para 15º, vai. 15º, 14º com aquela vitória da Chape. Depois, poxa, nós vencemos, se eu não me engano, o Corinthians em casa, depois saímos pro Vitória, vencemos, e foi. Embalou. Quando teve a parada pra Copa, né? Parada pra A Rússia, 18? 18, né? Isso. Poxa, a gente foi para São Paulo, fez aquela intertemporada e tudo, e a equipe decolou. A gente, naquele ano, só não bateu a maior pontuação da história do Inter em pontos corridos, porque nós não ganhamos do Paraná lá fora, entendeu? Nós já não tínhamos chance de ser campeões. Esse Paraná é um pena. Mas o Inter ia bater uma das metas, vai. E terminamos em terceiro, né? Não é isso? Naquele ano. O Rodrigo, depois vem a era Cudê no Inter. 2020. Não, isso. Marcelo Medeiros, sentado onde você está, presidente do Internacional, disse que Cudê pediu demissão 3 vezes. E que beirava a bipolaridade. Como é que foi isso? Ele era isso mesmo? Olha, Cristiano, nós fomos lá em Buenos Aires, fizemos algumas reuniões com ele é aquela história. Eu te disse, o momento, né, do Inter, entendia que, por tudo aquilo que ele tinha feito no Racing e tal, que ele seria um grande nome para aquele momento. Foi você que Não, o nome partiu... Não, isso sempre é um consenso. Gente. Sim, eu sim. fui com o Roberto, foi aprovado pelo presidente, tudo certo. A gente foi lá, fomos 1 ou 2 vezes lá, fora as reuniões que fazíamos por vídeo. Só que assim, o que nós apresentamos para ele a nível de possibilidade de investimento, ela foi antes da pandemia. Sim. Quando ele veio para cá em dezembro, depois início de janeiro, logo em fevereiro estourou a pandemia. Estourou a pandemia. E ele era um cara muito intenso em querer melhorar o elenco, em contratar e tudo. E querendo ou não, quem tinha que dizer não para ele era eu, né? Dizer que, olha, a projeção que tínhamos, ela não é a mesma. Nós estamos aí cortando salário de atleta, cortando salário de funcionário. A realidade é outra. Não? O mundo passa por uma nova realidade. E acho que ali começou um pouco, né, do desgaste, porque ele tinha uma expectativa muito grande em ser protagonista. Mas mesmo assim o Inter liderou o campeonato, né? Pô, E aí, quando teve a janela do meio do ano de 20, que a gente não tinha condições, nós trouxemos naquele momento o Yuri Alberto, o Maurício que está aí. E ele queria jogadores de uma maior hierarquia, como ele falava. Cabia a mim dizer, cara, não tem condição, nós não conseguimos. E aí ele fez a opção de sair. Até lá, tiveram alguns momentos em que ele nos procurou mesmo, disse, olha, se não tiver investimento e tal, eu não vejo possibilidade de disputar nada, eu vim para disputar para ser campeão, eu gostaria de sair. Aí a gente, né, acalmava, não, pô, deixa... E seguia. Mas era isso, eu sei que quando da saída dele, ficou muito por conta de uma entrevista, mas não foi, ele já tinha tomado a decisão que sairia. E eu, como diretor executivo de futebol do Internacional, tinha que me posicionar para que o torcedor entendesse a realidade do clube. Nós não tínhamos condições de fazer investimento naquele momento e aquilo que nós tínhamos trazido, por exemplo, que eram esses 2 jovens, nós acreditávamos muito no potencial, porque tem um processo de contratação. E foi difícil trazer ambos, né? Porque tanto o Maurício como o Yuri, jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção de base, potencial nos outros clubes e que vieram custo zero. O Yuri Alberto, como é que chegou para ti como executivo? Como é que essa negociação... Porque criança bonita, tem um monte de pai que diz que em algum momento fez... a realidade do Yuri Alberto, o Maurício, e do Maurício também, que é um ativo do clube muito bom. Na verdade, o Yuri sempre foi um jogador monitorado, né, pelo departamento, né, aqui no Internacional se chama Capa. Lá no Galo se chama Siga. Assim como todos os clubes, todos os grandes jogadores. Ele estava com processo de não renovação do seu contrato. E aí, o agente dele, né, o Cunha me ligou, Rodrigo, olha, nós temos uma oportunidade. O que tu acha? O Yuri não quer permanecer no Santos e tal. Eu digo, não, na hora.
na hora, claro, a gente quer, vamos tentar viabilizar isso. E aí foram muitas as reuniões para montar essa E estratégia. achar um investidor. Um detalhe aí. Porque muita gente disse que tu não queria o Yuri Alberto, queria o Wagner Love. Bom, Eu assim, acho importante tu te manifestar em relação a isso, porque essas lendas urbanas, elas circulam. assim, como é que eu vou dizer? O mais importante para mim, Cristiano, é que o mercado reconhece. O próprio Yuri reconhece, o agente dele, o pai do Yuri Alberto, todos eles sabem como aconteceu. Wagner Love foi oferecido ao clube na época, foi avaliado também, muito antes dele ter ido lá para... Muito antes, não, foi Dinamarca, ele estava na Turquia ainda. É isso. Agora tá falando de Dinamarca. E nunca houve conversa a respeito disso. É a mesma coisa que amanhã eu tô no Galo hoje, vão me oferecer 200 jogadores. O que você faz? Você leva para análise primeiro, porque a última parte é a parte negocial. O Yuri não precisou ir para análise, porque todos conhecíamos, é obrigação nossa conhecer a trajetória, como foi o do Maurício, que eu vou contar a seguir. E aí foi isso. Falamos com o pai dele, e aí, no final das contas, para que não tivéssemos um problema institucional com o Santos também, se deixou um percentual do Santos. Tivemos que entrar com uma proposta na Federação Paulista no momento que o Inter não tinha recurso. Foi bastante desgastante. Mas o pessoal que definiu ou que define pela carreira do Yuri sabe realmente como é que tudo aconteceu. Gerou 25 milhões de euros, né? O Cudê não escalava o Yuri Alberto. Não, então, um dos motivos de que nós nos manifestamos vindo a público foi justamente esse fato, né? Que ele queria jogadores mais experientes, de maior hierarquia, que iam nos custar. E a gente não tinha como fazer esse movimento na época, né? Porque imagina, 4 ou 5 meses que vínhamos, né, com os salários reduzidos de todos, não era só os atletas, não, os funcionários do clube. Todo mundo. Entendeu? Era um momento difícil. Então, como é que você vai fazer um movimento desse? Então, era ficar atento a boas oportunidades. Logo depois aconteceu do interesse do Cruzeiro No Potker. no Potker. E antes, esse mesmo agente do Yuri tinha me falado, tem uma possibilidade do Maurício e tal. André Cury. Aí o André falou assim, não, mas o Maurício tem que botar dinheiro. Eu digo, não temos um real. E aí quando teve do Potker, conduzimos, né, com o Cruzeiro, falamos com o Filipão também, que é diferente, né, o Potker para o Cruzeiro na época, por estar na segunda divisão, né. Mais experiente. Mais experiente era um negócio de resultado imediato. E aí eu te liguei pro André, eu digo, André, tem chance de trazer o Maurício. Só faz o seguinte, só me diz o que ele quer, o contrato dele. Não, tu tá louco, eles não vão aceitar. Eu digo, tá bom, só seja colaborativo. E aí quando finalizamos, ele disse, não acredito que o Cruzeiro, né? O Filipão pediu o Potker. Sim, não, porque aí... era outro campeonato, sim, né, sim, do Cruzeiro. entendi. Entendeu? Não dá pra ficar... Aí, Série B. Não dá pra ficar Potker julgando. mal no Inter. Bah. Então, assim, são situações que elas surgem e você tem que tomar decisão na hora. E nós não tínhamos recursos para fazer movimentos diferentes do que fizemos. Sabe que muita gente... Essas são as crianças bonitas, entre outras. Mas, o Rodrigo Caetano trouxe o Natanael. Trouxe verdade. o Trellis. Como é que funciona? Como é que foi isso aí? Do mesmo jeito, foram avaliados, cada um com as suas características. Eu poderia muito bem dizer aqui, poxa, o que deu certo fui eu, o que deu errado foi eu. Não vou fazer não. Quem contrata é o clube. Você me perguntou detalhamento dessas questões, porque elas foram assim, foram atletas jovens que saíram dos seus clubes com potencial e que nunca é fácil. Os outros foi identificação, olha, tinha saído, nós tínhamos vendido o Iago, né? Isso. E na época, assim, foi falado do nome do Natanael, aprovado por todos, por característica, por ser também um jogador de boa velocidade, enfim, não conseguiu sair bem aqui, assim como outros tantos não conseguiram. E o Trellis também. Lembremos que veio primeiro o Jonathan Alves, né? Jonathan Alves. Exato. Uruguai. Ainda em 18 acho. com o Papito. Depois ele acabou saindo. Então a ideia era sempre substituto das características do Damião. Exato. Das características do Damião, que tinha terminado ali o ano. Até o Jonathan veio junto com o Damião, né? Quando ainda estava o Damião aqui, que estava com um probleminha nas costas e tal. Acabou indo pro Japão depois, era término de contrato, inclusive. E aí sempre se buscou um cara com característica diferente. Mas, enfim, do mesmo jeito que nós íamos estar falando aqui, que a gente trouxe o Paulo Guerreiro para ser o cara. Guerreiro. E Thiago Galhardo, o grande momento do Thiago Galhardo foi no Inter. Exatamente. 2 dias depois do Guerreiro veio essa... Retomaram essa suspensão, que até hoje, para mim, isso... O Guerreiro, mal explicado, o Guerreiro foi
o teu convencimento de época de Flamengo que fez ele vir? Nós fomos no Rio, né? Eu lembro que fui eu, o Roberto e o presidente, nós fomos lá falar direto com ele, porque ele estava levando o fim de contrato, o seu agente viu o Inter como realmente um grande projeto, ele não estava com a punição, ele estava sob a liminar, mas a gente prevendo, então outra lenda, né, de o Inter pagou o Guerreiro no período que ele estava, não, estava no contrato, não pagou R$1 no período que ele teve. Não pagou nada na suspensão? Nada, zero. Retomou os pagamentos Isso depois. é bom esclarecer, porque é uma lenda realmente, né? Pois o Inter pagou. Não. Todo aquele período dele ficou suspenso. Porque já prevíamos que isso podia acontecer, né? Entendeu? Mas assim, não queríamos. É que na verdade o Inter não tinha dinheiro nenhum para contratar e fez muito na base da criação, né? Não tinha um real. E assim, não pensem em vocês que hoje eu estou num clube que tem isso. Ele teve. Né? O Galo tem um modelo bastante diferente, é quase que como se estivessem junto com o nosso presidente, alguns donos, mas ele fez um investimento lá na época de São Paulo, quando esses chamados 4Rs, né, entraram e injetaram uma grana no Galo, mas a partir dali, desde que eu cheguei, olha, tem vivido... Porra, é verdade. Tu tem o Hulk, tu tem uma galera boa lá. Sabe qual foi o único jogador, Cristiano, que foi contratado, pago e ainda tivemos dificuldade de pagar? Teve até uma ação na FIFA, o Nath Fernandes, na minha época. Se tu pegar todos, chegaram livres. Porque aí é diferente. O Galo tem condições de ter uma folha acrescida de alguns valores. Qual é a folha do Galo hoje? Hoje gira entre tudo e todos 15. 15 milhões, só isso? 15. Com esse elenco do Atlético? A folha do Grêmio gira em 12 e tá na Série B? 15. Pô, 15 Atualizamos ainda agora por causa da saída do Castilho e do Fábio. Né? Cara, mas aí é criatividade, hein? Tô falando assim, esses são valores brutos, né? Tem encargos que uns na imagem, outros na CLT, mas é 15. Não, mas eu vou botar esses encargos também na folha do Grêmio. Eu tô pegando o Grêmio porque tá na Série B e gastar 12 pau por mês. E é a folha de time de Série A na Série B. E o time não joga nada. Mais essa. E assim, só pra vocês terem uma ideia, quando eu falo que pode acrescer assim, se eu buscar um jogador, é porque o Galo tem dificuldade em fazer aquisição. Chega lá, vamos, Flamengo. Foi lá e pagou 13,5 pelo Cebolinha, mais 2,5 ou 3,5 de bônus, né? O total do Cebolinha vai ser 16. Tá. Porque às vezes esses bônus aí é justamente pra você ajustar a rubrica, mas isso é inviável para nós. Pois é, a impressão que nós temos do Atlético é que o Atlético Mineiro, tá aqui o fulano, vem. Então vamos lá. Eu posso falar, eu volto a dizer, na época do São Paulo, que os 4Rs chamados entraram, eles entraram justamente para fazer um investimento, para tornar essa equipe competitiva e que era interessante para o Galo retomar protagonismo no futebol nacional. E conseguiu. 2021 para cá, Hulk veio livre. Agora eu tô lembrando. O Hulk era termo de contrato lá. Depois quem mais que eu trouxe? Dodô estava livre. Tietê foi emprestado. Nath compramos. Certo? No meio do ano... O Nath não era promessa pro Cudê também na época de... Tentamos. Mas o valor... Só pra você ter uma ideia, o valor cobrado pelo River pro Inter na época, que é muito fim de ciclo, né, Cristiano? O Nacho, quando nós fomos, o Gajardo já também não fez tanta questão que ele permanecesse. Mas na época que nós fomos no Inter, foi quase o dobro que pediram. Então, o que era mais ou menos? Era pra lá de 12. 12 milhões de dólares? Aqui no Inter, Não, de dólares? De dólares. Não tem como. Muita grana, não tem como. Então, assim, depois disso, esse ano, né, depois a gente acabou fazendo muito pré-contrato, né? Chegando antes. Aí, esse ano veio Otávio, Pavon, o Ademir, que nós pegamos no decorrer do campeonato também. Todos eles em fim de contrato. Agora trouxe Gemerson, Allan Kardec, Pedrinho. Nenhum investimento. Mas o projeto Galo, ele é um projeto seguro? Te digo que sim. Por que ele é seguro? Primeiro, nunca teve atraso de um dia, seja de salário ou de imagem. Zero. Zero de chance. Nunca teve. Esse problema eu não tenho. Essa conversa eu não preciso ter no vestiário. Ponto 2. Concentra boa parte da dívida nesse grupo, nesses órgão colegiado, que a gente chama os 4Rs. Concentra boa parte da dívida do Galo, que é uma dívida não onerosa. Se fala em 1 bi, a dívida do clube. Sim, pois é, mas
percentualmente, Sim. que eu não saberia te dizer o quanto, mas vai lá, 30% talvez disso. Então, é uma dívida não onerosa, porque eles que aportaram, eles que ajudaram, enfim. O Galo está aí por vender a parte do shopping, que ainda detém, que é o do Diamond Mall, para justamente pagar as dívidas onerosas. Ano que vem tem, sem dúvida nenhuma, com a inauguração da Arena MRV, a partir de março, tem um incremento muito grande em receita. Porque se hoje nós, no Mineirão, sem exploração de bares, de camarotes, faz aí em jogos de Libertadores ou tudo, que é em torno de 3 milhões, você imagina para quanto que isso não sobe. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer para frente. Inclusive acreditando nesse projeto, porque no futebol o prazo de contrato... Isso que te fez renovar por mais... Fez porque eu 4 anos, né? até final de 2026. Boa. Então Boa. tem um ano... Quem quiser te tirar do Galo tem que pagar quanto de multa? Aí você tem que Tem multa. tem que falar com o presidente lá e com eles. Multa rescisória. Falar com eles. Atrasou no Inter, Rodrigo? O salário? Olha, Porque também... o Inter passou por problemas agora, né? Não tive problema. Algumas vezes, né, a imagem atrasou, mas não. Que eu lembre, assim, de algo que... Tem que entrar no vestiário, por exemplo. Não. Mas isso faz parte do papel do gestor, né? Sempre. Você tem que... Pelo menos cada um tem um jeito. Mas eu sempre tive uma comunicação direta. Porque não é só salário e imagem. Às vezes tem premiação e tudo. Quando você... Na minha visão, tá? Eu não tô aqui avaliando o Inter, Grêmio, outro clube. Cada um tem um método. Eu sempre me antecipei. Eu sempre tive conversa franca com eles. Problema nenhum. Lá no Galo, por exemplo, quando tem... Ano passado que a gente conquistou muita coisa, na hora de pagar, olha, não vamos pagar em X vezes, tá tudo certo. Eu tenho que acordar com o financeiro para que isso seja cumprido à risca e os jogadores aceitam. Porque assim, volta ao princípio. Eu fui atleta. Uma das coisas que você não pode fazer para eles jamais é falar uma coisa e não cumprir. Porque você perde a credibilidade. Então, assim, você pode até dizer para eles, olha... Não vai receber agora, daqui a 90 dias você vai receber. Mas ele vai contar os 90 dias. Se você demorar o dia 92 ou 91, tu tá em falta com ele. Ele não vai te incomodar os 90. É mais ou menos assim. Então, cabe a nós assim nos anteciparmos, falarmos e estarmos em constante diálogo, que aí você elimina boa parte dos problemas. Rodrigo, deixa eu continuar no tema Inter. Quando o Roberto Melo era vice-futebol, tinha atrito entre você e ele, que se falava muito que o Melo daqui a pouco quer atropelar o Rodrigo. Nunca teve. Já ele vai responder essa questão. Boa essa questão, hein? Boa. Segura aí, Rodrigo Caetano, diretor executivo. O Rodrigo daqui a pouco tem que ir embora. Tem que ir embora. Vamos liberar o Rodrigo Caetano. Olha, é uma honra ter o Rodrigo Caetano aqui no estúdio, o melhor executivo do Brasil. Obrigado, gente. A BEX, né? Sim. Agência Brasileira. A Associação Brasileira dos Executivos. Associação Brasileira dos Executivos, que aí tem um dos cabeças também, Rodrigo Caetano. Tá funcionando ainda a BEX. Sim, opa. Brilha na tela aqui, Gui, nossos parceiros Garimpos, Joalheria e Ótica no Calçadão de Canoas, Robson Medeiros, que é o cara que comanda lá as ações da Garimpos. Comanda ações é o dono. Comanda as ações. A turma toda da Garimpos, que fica ali no Calçadão de Canoas. Muito obrigado pela parceria, para tocar o projeto aqui dos dois. Não temos o orçamento do Atlético Mineiro, mas o nosso orçamento tá firme e forte visando a temporada 23. 2 R's. Nós temos o nosso R. Robson, nosso o R R. Robson. Grande Robson Medeiros, nós temos o nosso R. Rodrigo, tem os 4 lá em Minas, nós temos o nosso R, que é Robson Medeiros, nosso parceiraço dos dois, que tem um recado importante para você. Atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas. As aulas voltaram, mas como está a visão do seu filho? Confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar. Seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica.
Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos, Joalheria e Ótica. Quem compra sempre volta. Garimpos, Joalheria e Ótica no Calçadão de Canoas, Aliança, joia, Tudo. tudo à disposição. Óculos de sol, óculos de grau, Tudo. brincos. Absolutamente tudo. Procura a Garimpos. Tem um WhatsApp, deixa eu passar aqui o WhatsApp aqui, ó, para quem tá ouvindo no Spotify, é o 51982549015. 982549015. É o WhatsApp da Garimpos, que fica ali na Victor Barreto 2570, loja 3 na Galeria São Luís. Conhece a nova camisa do Atlético Mineiro? Olha aí, rapaz. Que Olha bonita aqui. essa camisa, hein? Que o Rodrigo me presenteou. É. Muito O legal. Rodrigo não presenteou nada. Isso aqui é da Adidas, ó. Essa entrou um novo fornecedor de material esportivo agora final de julho. Aliás, desculpa, final de junho. E já desde o mês de julho que a gente já tá com a Camisa 12. camisa da Adidas da aí. torcida do Atlético Mineiro. Galo forte vingador. Da camisa da torcida. O Isso é a camisa Mineirão- de jogo não, do não, Atlético. não. Camisa da torcida. Calma, Sabe que o número, calma, o número, 12, o número do Galo é 13, sabia? Ah, é o 13. Ah, Galo do é jogo 13. do... É 13. É 13. O Galo é 13. Galo é O Mineirão lotado é bonito. O Galo é cara. 13. O Galo é o Mineirão lotado é fantástico. Parece que o Calil também é 13. Não, mas calma, aí não pode, aí mistura as coisas. Brilha na tela aqui o Gui. Hubble Celulares, a Avenida Sertório 892. Tá com um problema no teu smartphone, que nem o Cristiano Silva esteve há pouco tempo, Me Rodrigo recuperei aqui na Caetano. Vai para Hubble Celulares na Avenida Sertório 892. O pessoal te reconecta com o mundo. Nos dias de hoje não dá para ficar desconectado. A Hubble Celulares tem a solução para o problema no teu smartphone. Tem estacionamento no local, tem que ir na Sertório, mas tem estacionamento no local. Brilha na tela também, Gui, ProHub, né? A nossa conexão audiovisual que dá toda a estrutura para que o podcast dos dois vá ao ar em várias plataformas. Como estamos no YouTube, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, deixa teu recado, mas principalmente espalha pra geral. Tem um botãozinho compartilhar na sua tela. Opa, Compartilha o papo compartilha, dá com like. o Rodrigo Caetano e vai em outros programas. Se tá chegando só agora, perdeu muita coisa, Volta vai que pro tem coisa início, boa. porque tem muita coisa boa que foi falada no podcast dos dois com Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano e Roberto Melo não tinha nada Pô. de atrito. O Roberto foi uma das pessoas que me contratou e é meu amigo até hoje. Puxa, quando eu vim aqui outras vezes, já fui na casa dele e tudo, zero. É que são essas lendas, o Cristiano, que muitas vezes Elas se criam. Elas se criam um corpo... e que como se funções fossem excludentes, entendeu? Porque o Roberto foi um grande apoiador do meu trabalho no Inter. Assim como o presidente Marcelo, o próprio Alexandre também, e outros tantos Sabe, o dirigentes. Alexandre Chaves Barcelos, Alexandre Chaves Barcelos quer ser presidente, quer te contratar para ser executivo. Ah, mas mesmo? agora tem contrato. Bom, a legal. próxima eleição agora, mas daí você tem que acertar a multa com os 4 R. né? Aí já era. Mas assim, que fique muito claro, pô, eu já conheci o Roberto antes de vir pro Inter, porque por aquelas questões eu ainda estava no Flamengo, nós conversávamos muito sobre atletas e tal, né? Quando ele estava aí com o Jorge Macedo também. Então, tá louco. Cara, além de tudo, se tornou meu amigo até hoje. Tá, mas... Amigo mesmo. E Alessandro Barcelos, que foi vice de futebol, tu era executivo Isso. e hoje é presidente. Olha, o presidente Alessandro, né? Na época ele foi vice durante quase um ano, talvez. Pouco menos. Pouco menos, né? Assim, como vice, foi uma pessoa muito próxima. Depois ele acabou saindo, né? Durante um período. Ali eu acho que foi a questão da eleição. E bom, fez a opção, né, de não renovar o meu contrato, é um direito dele. Mas tem atrito entre vocês? Não, atrito não, mas não tem a relação que eu tenho com as pessoas que me buscaram, né? Claro. Que me contrataram. Obviamente que não tem. Você sabia que ele ia sair para ser presidente? Você, já existia no interior do Beira-Rio essa informação? Assim, não, né? Ele saiu, eu não lembro, saiu logo depois do... Acho que foi em setembro. Junto com o por aí. Cudê, Não, quase foi um ou pouco não? depois. Foi depois que perdeu um Grenal. Foi depois e, enfim, aí depois, é claro, falávamos raramente e depois ele se tornou o presidente, né, do clube. Eu cumpri o meu contrato até dezembro
Foi um ano muito atípico, porque acabou o Campeonato Brasileiro em 2021. Você não queria ter ficado até o final do Brasileiro, pelo menos? Porque o Abel acabou estendendo. Então, não, o Abel ele já foi até fevereiro. Porque quando nós convidamos o Abel, já estava definido que o campeonato acabaria em fevereiro. É que existiu a possibilidade da troca no final do ano ali, Isso, né? mas ele já tinha Ele já tinha o contrato, tá certo. Claro que um contrato sem multa, né? Do Abel, como sempre. Não, o Abel é só na palavra. Mas no meu caso, não houve essa conversa, né? Muito se falou na época. E aí, claro, chegou perto ali, novembro para dezembro, eu também, né, eu tive outros convites que até pensei e tal em abrir negociação, não aconteceram. Quando terminou o meu contrato, que eu tô no Rio de Janeiro, passando uns dias com a minha família ali, logo depois que me ligou o Atlético, me chamando para uma reunião lá, que eles, né, tinham acabado de fazer o desligamento do Alexandre Matos. E aí eu fui para Minas, fui para BH do Rio mesmo, com a roupa do corpo, e tô lá desde então. Essa eleição do Inter, que eu classifico como uma eleição sangrenta, ela entrou no vestiário, aqueles tumultos que aconteciam fora, debates e vai sair todo mundo, e isso entrou no vestiário? Na época? Na época. Olha, eu acho que muito pouco. Por quê? Eu já tive experiências assim, quando o presidente está indo para uma reeleição ou tenta uma reeleição. Como não tinha, né? O Marcelo não estava... Mas ele tinha um candidato de situação. Sim, tinha, mas olha... Que era para ser o Alexandre, e aí... Eu já vi coisa muito maior do que isso em outros clubes, sabe? Pô, no Vasco? Pô, tinha muito disso. Mas não... Eu acho que a gente ali... até porque o Abel era um cara importante também, que, né, tinha no Inter uma história que ninguém outro tinha. Então isso ajudou demais, viu, Cristiano? Porque ele tinha um tamanho e que ajudou demais nessa blindagem ali do vestiário, né? De que, pô, a discussão política ficava lá e a técnica voltada para os resultados. E mesmo antes da minha saída, eu acho que foram 3 ou 4 vitórias, porque a gente teve uma reação importante. Ver como que são as coisas. A gente jogou fomos eliminados pelo América Mineiro nos pênaltis. Copa do Mas Brasil. ganhamos um jogo no último minuto. Gol do Yuri. Isso. Depois disso, ainda fomos com o Atlético lá. Também perdendo. Gol do Yuri, 1-0. O Atlético vira. Ah, sim. E depois o Pégolo empata. Dali a gente vai pra Bombonera. Que tínhamos perdido um jogo bizarro, onde jogamos bem contra o Boca. E tomamos 1-0 gol do Tevez, né? Não, aqui, gol do Tevez aqui. Não, no campo lá. O E jogo aí que o Inter fez lá. Não, aí o jogo... Ali começou um estágio. Exatamente. Ali aí eu também penso. Ali foi, cara, assim, o Inter jogou como gigante mesmo, né? Se fosse 2-0, 3-0, natural. Natural. E aí, poxa, perde nos pênaltis. E aí o foco ficou todo no brasileiro. E aí começou uma reação. Ela manteve o rendimento do jogo do Boca para o brasileiro. E aí foram 3, se eu não me engano, 3-4 vitórias consecutivas, que depois o Internacional em 21 fez mais e bateu 9. 9 vitórias. Né? Que o ano passado o Atlético também bateu 9 vitórias em sequência. E muito aí por mérito do Abel, e penso eu naquele momento que, apesar do momento político, de eleições, enfim, o Abel conseguiu, talvez mais do que ninguém, blindar isso. Temos que liberar o homem. Não, pois é. Uma pena, né? Uma pena. Tem assunto pra caramba. Mas perguntas, amigo. O Abel é diferente mesmo, o Rodrigo. O Abelão no vestiário, os caras falam que é F pontinhos. Porque ele é exatamente... O podcast dá pra dizer. Não precisa, não precisa. Ele é um cara... Ele tem esses princípios com os quais eu acredito e sigo também, né? Ele trata todo mundo com a verdade, com a transparência. Então, o cara pode até estar insatisfeito por não jogar, mas não vai ter coragem de falar dele. Entendeu? Então, assim... E eu já tinha trabalhado com o Abel, né? Em 2012, no Fluminense, né? A gente foi campeão brasileiro lá. Eu, Abel, Cristiano Nunes, Leomir, essa turma aí. E aí, quando o presidente Marcelo, assim, né? Quando teve a saída né, do Cudê, daquela forma repentina, pensou assim, quem? Então, vamos ligar para o Abel.
Na hora. Na hora ele vem. Nós ligamos num domingo e ele, não quer nem saber quanto. Só manda passagem aí. Pá, que espetáculo. É uma Por que relação. Zé Ricardo quando saiu daí? Porque nós já tínhamos conversado com o Cudê que não podia assumir. E nós Ali o Cudê tava certo já? Primeiro assumiu o Cobalcini, né? Sim. Tá, e ali começaram as conversas com o Cudê. E tudo que nós não podíamos oficializar isso. Porque ele tinha contrato com o Racing. Sim, né? e seguiam as conversas ali e já estava, né, definido que ele assumiria para o ano seguinte. Da mesma forma que a gente foi transparente para o Zé Ricardo. Quando ligamos para ele, Zé, você quer assumir? Olha, é uma travessia, são poucos jogos, nós precisamos classificar para Libertadores, mas ano que vem já tem um outro treinador que não vai ser você. O Zé Ricardo vem sabendo. Vem sabendo, Isso é opa. importante esclarecer, porque isso é outra lenda, né? Veio sabendo, desde o início. E saiu daqui super feliz, agradecendo o Internacional e cumpriu a missão dele. Bom, se não classificamos direto para Libertadores, foi para pré-Libertadores no ano seguinte. Você foi voto vencido na demissão do Odair? Já não teve muito isso, sabe? Eu vou te responder de outra forma, se é que me permite. Eu nunca sou a favor da troca de treinador, a não ser quando é um negócio, sabe? Que nem agora, eu fiquei... muitos, né, torcedores do Galo me acusavam que eu estava segurando tudo, Pô, mas eu trabalho sempre mirando continuidade, mirando planejamento, né? Eu tenho que defender isso. Até o momento que, poxa, né, sou convencido de que não. De que era o momento de trocar. Na época, poxa, nós criamos uma conexão muito grande. O Odair era Mas o Odair sabia que não ficaria no outro ano, né? Não, nós nunca conversamos a respeito disso. As Não. conversas com o Cudê são depois da saída do Odair. Opa, Claro, projetando o próximo ano. Não. É isso. Conversa com o Eduardo Cudê foi quando ainda tínhamos o Cobalcini de interino e recém chegando o Zé Ricardo. E aí fomos transparentes com o Zé em dizer, olha, nosso treinador pro próximo ano não pode assumir agora. Fui muito claro, era 1 mês e meio, algo assim. E tínhamos que tomar a decisão. E foi isso. Agora, quando se troca, do mesmo jeito de jogador, viu, Cristiano? Porra, fica muito difícil eu falar assim, poxa, esse eu não queria, o outro não queria. Quando se toma a decisão, eu prefiro acompanhar e tipo assim, a decisão ela é do todo. Acho que o Cudê ia gostar do Galo, hein? Com um monte de jogador aí, mas acho que o Não, Rodrigo tá não bem quis. com o Cuca, Acho fica que o com o Rodrigo Cuca. não quis. Cudê Não tem bom. Não sei. Não, mas Um nunca. estremecimento ali. Não, mas nunca se teve conversa. Cara, eu nesse acho o sentido. Cudê bom técnico, tá? Antes Não, que o eu pessoal acho, eu lacração, acho. eu acho bom técnico. Eu acho que ele tem que mudar Não, um foi pouco o bom. comportamento, assim, No Inter foi bem. Agora. Não sei se de bipolaridade, de extremos. Eu acho que é um cara de fundamento, bom técnico, mas... Claro que é. Não, sem dúvida nenhuma. Ele trouxe conceitos, né, pro time, pra equipe, diferente, entendeu? Mas assim, naquele momento, nós, clube, não podíamos atender, talvez, os anseios. E tem a sua, como é que eu vou te dizer, cara? A sua linha temporal. Nós, quando conversamos com ele em dezembro, não tinha pandemia. Né, assim, esse Então foi o se ponto. projetava, olha, nós vamos investir X milhões. E ele veio sabendo disso. Bom, mas em fevereiro aconteceu o que ninguém queria, né? O mundo parou. O presidente Medeiros chegou e ele disse pro Cudê, tu não sabe jogar Grenal. Tu não sabe jogar Grenal. Não porque sabe ganhar grana. Tu não sabe ganhar Grenal. Ele falou, teve essa conversa? Bom, Ele disse aqui, ele falou aqui o presidente Medeiros. Mas Lembra? Não sei se nem foi com- todas, não, nem todas as conversas eu tava presente. Então, pra fechar rapidinho, Edenilson, você tentou levar pro Galo? Fizemos uma consulta e uma proposta pro Inter, sim, mas aí na época, né, o presidente Alessandro, acho que era o Paulo Brax ainda, eles não quiseram abrir negociação, enfim. O Edenilson já estava pronto, Não. tinha aceitado a proposta. Não. A conversa, não, pelo menos. Não, a gente não foi no Edenilson. Não foi no Ele Edenilson. soube do interesse através dos agentes dele, mas a gente fez o caminho que tinha que fazer, que era falar com o Inter. Nem falaram o valor pro Denilson, nada. Se o Inter aceitasse, aí chega no jogador. Mas ele sabia. O jogador ele faz mais ou menos, Claro. ele sabe mais ou menos o que é possível ele reivindicar, né? Principalmente quando tem troca. Não é que ele
certeza que ele é muito bem remunerado no Inter, mas o jogador ele melhora a sua remuneração quando existe uma transferência. É assim. Isso é na isso vida. natu- Quando é, toda a exatamente. proposta pro Geison, a Gaúcha quer levar o Geison, ele Bah, aumenta é isso na aí, Guaíba. Esse aí. isso Agora, aí. por exemplo, se falou muito por exemplo, o Rodrigo. Pô, o Rodrigo sabe quanto o Edenilson ganha. Lembra Pô, que mas isso não é chegou- problema, né? Ele vai... Os caras eram executivos. Sim, eu o cara sei. tratou da renovação. Tinha uma Não, proposta. mas é né? outra lenda urbana, É, que fique claro. Não, é que muito se falou o seguinte. Se falou que o Rodrigo sabia e não, ia fazer o as Rodrigo propostas. sabia Ah. da multa do Edenilson. Isso aí. Não era Óbvio salário, que eu tinha que saber, sabe por quê? Porque o Edenilson, no ano de 2020, né, que eu ainda estava aqui, ele teve uma proposta da Arábia Saudita para ganhar, sei lá, 4, 5. Foram dias difíceis com o Edenilson e com seus agentes, né, porque ia mudar a vida dele. E E ele o tava clube pronto pra era sair. do Fábio Carilli na época. Se eu não me engano, o Al Ittihad. Enfim. Mas a proposta da transferência não atendia o Inter. E nós convencemos, melhoramos o Edenilson. E ele ficou com uma remuneração. Mas a condição negocial era, olha, tá bem, ele não vai agora. Mas diminui a multa. Diminuir a multa para quê? Depois ele, com seus 32 anos, 31, 32, se vier uma proposta. O que é o mínimo para o Inter? Naquele momento, o mundo ideal para o Inter é que o Edenilson permanecesse, porque tinha chance de título. Sim, tanto que Entendeu? na última rodada... Chance de título. Então, nesse momento, você tem que tomar a decisão seguinte: permanecer com o elenco, não inviabilizando, quem sabe no futuro, porque aí você tem que dizer ao atleta, ó, agora não tem chance de você sair, mas vamos, daqui um ano, se vier uma mesma proposta, parecida, um pouquinho melhor. E aí foi isso que foi colocado. Uma multa para o exterior. E aí muitos disseram que essa mesma multa para o exterior era para o Brasil e que eu podia estar me beneficiando disso. É um monte de bobagem que falam. Por isso que, assim, a internet ela traz muitas informações importantes e relevantes, mas nem todas elas são verídicas, confiáveis, porque senão, né, o Dr. Google solucionaria os problemas do mundo, né? É verdade. E não é assim, né? Muito Cara, bem. por isso que eu não tenho problema. Mais de- uma então. Seleção Melhor- brasileira. Seleção brasileira. Você tá cotado pra ir pra Seleção lá. brasileira vai quando? né? Antes do contrato terminar com o Galo? Não, eu não sei, porque, assim, também eu tenho, já o conhecia, né, o atual presidente da CBF, já antes dele chegar lá, por amigos em comum e tal, conhecia o Edinaldo já. E é isso que criou-se esse negócio. Ele nunca me fez nenhum convite, nem poderia fazer. A seleção brasileira está aí por vias, né, numa mundial. E eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei que eu tenho contrato com o Atlético, pretendo cumprir como todos os clubes que eu passei. Todos, sem exceção. O único clube que eu não cumpri o meu contrato com o Flamengo, mas foi um acordo de ambas as partes com o presidente Bandeira na época, que eu saí 7 meses antes e acabei vindo pro Inter. Todos os demais eu fui até o final. Poxa. Agora, vai Seleção saber como é que vai brasileira. acontecer, né, as coisas. Eu Tem tenho, Copa, até depois- porque quem tem o mesmo cargo que eu ocupo em clube que tem lá é o Juninho. Sim. E é um baita cara, um baita amigo. Jogamos contra lá atrás. Tem uma ótima relação, vou estar torcendo sem dúvida nenhuma. O que eu talvez ruim pro Galo, mas talvez bom para ele é que, quem sabe, né, dentre alguns outros bons técnicos do futebol brasileiro e fora, que o Cuca seja lembrado para isso também, né? Porque é um cara que Tá cotado, né? tá O cotado, contrato tem, dele com o Galo até o final. até o final do ano, tem muitas conquistas, né? Mas assim, eu gostaria que ele ficasse no Galo. Já que eu renovei, mas eu quero que ele ele fique renova. comigo. Eu tô com Ou daqui a cutuco. pouco vocês pra Não, seleção. esse é o meu cutuco. Eu acho que o Rodrigo Caetano vai pra seleção brasileira. É uma E vamos possibilidade. combinar. O Atlético Mineiro perder um profissional pra seleção brasileira não é demérito. Não é Pô, pelo demérito, amor de mas não Deus. esquece que o Muricy teve convite e não foi Não, pra seleção. Eu sei, Cristian, eu sei. É. Vai da situação. Eu acho que Galo, pra mim, é muito maior que seleção brasileira. Com todo respeito, eu não sou um admirador da seleção. Eu gosto de Aham. futebol de clube. Tá, mas Bom, mas isso é uma outra. o jogador que tá na seleção do seu país. Vamos dar tchau pro cara, meu. Rodrigo, foi uma honra. Muito obrigado por Obrigado estar a aqui. vocês. E, que esse- isso. e obrigado por esse presente que você me trouxe. A ideia até, porque essa camisa, É. ela é única, né? Assim, né? É a nossa segunda camisa. E ela é Muito diferente bonito. das outras. Muito Pode bonito. ver que ela tem as listas aqui, quase que uma marca d'água. Forte, vingado. E uma coisa que eu queria assim também dar como depoimento, cara, torcida do Galo, que é chamada de massa atleticana, ela tem uma paixão Bah? por esse clube, uma lealdade,
Você sabe o que é um clube ficar 50 anos sem ganhar um Sem brasileiro? ganhar nada. Mas eu imagino, eu tô desde 79 sem ganhar. Não, mas aí tu ganhou Libertadores. Mas o Galo Mundial. também. Não, o Galo nesse período ganhou uma Copa do Brasil E uma e uma Libertadores. Libertadores. Que até foi, né, nessa mesma década, mas assim, década passada. O que eu vivi no Atlético, no Galo ano passado, a nível de emoção, por conta dos torcedores, quando nós voltamos. Você sabe o que é tu tá faltando 3 jogos para terminar o brasileiro, Cristiano? E tu tá tomando 2-0, Jesus, do Bahia, lá em Salvador, É verdade. faltando 15 minutos, e tu vira o jogo. E tu é campeão brasileiro lá. Sabe como é que nós chegamos em Belo Horizonte? Um negócio que eu lembro de todos os momentos, de lá pra cá, da minha família, dos meus filhos, da forma. A gente sabe que o torcedor é passional, cara, mas o que eu já tive a oportunidade de viver, que vai ficar pra... O Rodrigo emocionado, Rodrigo. Eu espero ver esse momento logo, Rodrigo. Não, mas aí, pô, essa é a não sei se sacanagem. como jornalista, se já aposentado, Essa é a eu espero ver sacanagem, logo. porque a gente poderia ter tido o Inter quebrando a fila e e o um Atlético. ano depois o Atlético Mineiro Aliás, quebrando a fila. no mesmo ano. Não é, sim, claro. Da pandemia ele arrastou pra 20. Mas nós teríamos no mesmo Como é que é o nome ano. do cara? O Wilton? O Rodrigo sabe bem. O único que deu um gol que ninguém viu. Ele tirou um pênalti que todo mundo viu. Ricardo E anulou um gol. O gol do Lucas Ribeiro foi um gol legal. Aquele que o Abel Hernandes Sim. tira e o Lucas Ribeiro faz. Ele deu falta. Ele não dá tchau, eu venho as perguntas. Não, cara, o cara tem que ir embora. Eu quero liberar, Foi mas ele terminou pra grato. mas Olha, o cara liberar. Pior árbitro pra ti. Vai, fala. Não adianta, tem que O falar. Márcio Rezende Freitas tá lá Não, contigo? Não, assim, ao longo... Vamos lá, do período já de gestor, né, cara? Quem eu não gostaria... árbitro. Árbitro, assim, que eu não gostaria de que apitasse meus jogos é o Weber. Roberto Lopes. Por quê? Porque eu acho que eu não dava sorte. Mas eu acho que ele até largou, né? Ou tá Largou. no VAR? Não, tá apitando ainda. Tá apitando? Eu só não sei, é um pouco bárbaro, mas eu acho que eu nunca dei sorte com ele. Melhor assim. E o Ricardo Marques Ribeiro? Não, tivemos alguns, mas já lá em Belo Horizonte já voltamos a falar e tudo. O Ricardo é um baita cara. Posso te afirmar que é um grande sujeito. Honesto, cara, assim como todos nós, né? Às vezes nós temos os nossos dias infelizes, ou não somos tão bons em uma coisa e melhor em outra. Mas é um sujeito, posso te afirmar que é uma boa pessoa mesmo e também tem um histórico, assim, tem uma trajetória boa na arbitragem, mas o Weber eu nunca dei sorte. O Cristiano o Weber nunca é. Nunca. Mas conversa, senta e ajeita esse negócio. Não, cara, deixa o cara. Apita. Cara, o problema do Weber, sabe o que é? E era do Ricardo Marques Ribeiro. Os caras querem aparecer muito. Eu fico com essa impressão. Querem aparecer demais. Mais que o jogo. Rodrigo, foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado, cara. Rodrigo. Obrigado mesmo, cara. Obrigado vocês, Jason, Cristiano, que eu carrego vocês. Eu também não tenho receio nenhum de dizer, porque quando a gente não tem, né, telhado de vidro, zero de problema. Então vocês são 2 grandes amigos que eu carrego para sempre, além de eu ser admirador, porque essa isenção no posicionamento é tudo, né, na nossa profissão, na nossa vida. Então parabéns, muito feliz pelo projeto de vocês estar sempre no topo. Vocês merecem. Merecem mesmo, tá? Obrigado, prazer Rodrigo. mesmo. Valeu. Um abraço. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha Camisa pra nova do geral. Galo Alô, aqui. massa! Alô, massa, atleticanos. Atleticanos que acompanham dos dois Alô, também. loucura. Olha, desde o início essa entrevista tá muito bacana com o executivo Rodrigo Caetano. A gente te espera. Everton Guimarães. Everton Guimarães, grande figura. Roberto grande Abras, figura. Roberto Abras. Não dá pra falar no caixa que é candidato. Mas o Everton Guimarães é galo? Eu não sei. Eu não ele tenho é essa informação. lá. Calma, ele não revelou nada. Gente boa, gente boa. boa. Tu que tá falando. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Sentiu alguma coisa, Marcinho? Teve problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.